Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast especial em celebração à Semana da Consciência Negra, promovido pela CEPIR Lima. O tema de hoje é lugar de fala e lugar de ação, o papel da gestão pública na promoção da igualdade racial. E nossa convidada é uma mulher inspiradora, cuja trajetória é um marco na história de Campinas e uma referência nacional. Eliane Jocelaine Pereira é a primeira mulher negra a ocupar um cargo de alto escalão na Prefeitura de Campinas. Professora, gestora, escritora, mulher, mãe, tem dedicado a sua vida à promoção da equidade racial e de gênero nas políticas públicas. Sua caminhada é feita de coragem, escuta e compromisso, com a transformação social, um verdadeiro exemplo de liderança. Secretária Eliane Jocelaine, é uma honra recebê-la. Bem-vinda à Lima e ao nosso podcast. Muito obrigada, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês, na CEPIR, na IMA, com todos que estão nos acompanhando aqui. Muito honrada por essa apresentação tão bonita, tão acolhedora. É uma alegria. Muito obrigada. Honrada com o convite. Nós que agradecemos a sua presença para a gente. É um marco muito importante para a CEPIR e nesse ano. Eliane, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, da inspiração para todo o trabalho que você realiza na gestão pública. Então, assim, a sua história é inspiradora, né? Você começou na assistência e hoje ocupa um dos cargos mais importantes dentro da prefeitura. É o que mais te motivou a seguir por esse caminho e transformar a sua trajetória pessoal em compromisso público? Bom, Ângela, eu venho de uma família de servidores públicos, né? Acho que para começar essa referência é bastante importante, né? Minha mãe era servidora pública, tias servidoras públicas estaduais, tenho tio servidor público também. Então acho que eu cresci com essa referência, né? De que as pessoas que estavam comigo ao meu redor entendiam que servir era uma coisa importante. E eu acho que assim não tem uma outra instituição que a gente possa fazer mais diferença do que no Estado. Né? Então, foi esse o caminho que me motivou a também escolher ser servidora pública. Eu adoro ser servidora pública, sou há 27 anos, né, que eu escolhi esse caminho. E, claro, quando a gente começa, a gente não tem muita ideia do que a gente pode fazer, não conhecia muito, né, a dimensão e as possibilidades, muito embora as referências. É diferente quando você adentra a instituição, os contextos que você vai vivendo, os desafios da nossa raça dentro de uma instituição como essa, né? Mas eu acho que até os desafios, eles foram me motivando a seguir e a romper padrões. Né? Então, acho que o que vai me guiando na minha trajetória, nesse crescimento da carreira, é essa vontade e necessidade de romper os padrões, primeiro da minha presença na própria instituição, de me fazer vista nessa instituição como pessoa, como mulher negra. E segundo, também romper os paradigmas da própria instituição, né, que ainda é muito colonial, né, e que ainda tem resquícios colonialistas enormes, e com isso vai me dando essa dimensão do que eu poderia talvez colaborar com o serviço público. Bom, dentro disso, chega, então, o período em que, depois de sucessivos cargos aí na hierarquia, eu fui subindo na hierarquia, né? Comecei com cargo de chefia de setor, depois fui para uma coordenação, só não ocupei o cargo de direção, porque da assessoria eu já fui direto para ser secretária em 2017. Em 2016, eu sou convidada pelo prefeito Jonas, né, então, a ser secretária. É um misto de surpresa, mas também nem tanto, porque eu acho que quando a gente trabalha com empenho, quando a gente tem esse propósito de causar essas rupturas, a gente acaba construindo isso. Mas era uma surpresa, porque nós não tínhamos referência de pessoas negras em espaços hierárquicos tão altos, né, na instituição. Então, quando ele me chama, eu fico com essa surpresa, mas também com esse compromisso muito firme de fazer o melhor possível. E dali vem o trabalho na assistência, vai crescendo um trabalho, porque eu assumo a secretaria primeiro da pessoa com deficiência, né? Que depois se acopla à cidadania, depois eu assumo a Secretaria de Assistência, depois eu assumo a política de direitos humanos, então vai crescendo, né, a responsabilidade, mas isso eu acho que também é simbólico, porque vai dando a dimensão da nossa capacidade de assumir maiores responsabilidades, né? Então, assim, fui muito feliz nesse período, com todos os desafios que dizem respeito a ele. Eu falo que eu não fiz tudo o que eu devia, mas eu fiz tudo o que eu podia nesse período.
e o que me levou a ser convidada depois para assumir o desafio atual, que é na gestão e desenvolvimento de pessoas. Então, acho que, resumidamente, nesse momento, assim, né, para dar a dimensão, né, de que a gente não sai do nada, a gente sai não só de sonho, a gente sai de uma realidade das nossas vidas, a gente sai dos nossos anseios, né, de não se conformar, para traçar propósito, traçar caminhos e colocar esses propósitos em prática. Muitos desses cargos eram ocupados somente pela ala masculina, né? Então, ter uma mulher negra, a gente representa um marco mesmo para a cidade. Eu acho que essa representatividade é muito importante para que outros servidores queiram crescer, queiram fazer, né, esse caminho até chegar num cargo, seja de liderança ou que possa colaborar com a gestão pública de uma forma mais ampla. Então, parabéns. Eu acho que eu conheci o seu trabalho na época da assistência, na época eu trabalhava com a Secretaria de Saúde e eu não sei se você vai lembrar, mas eu pedi uma indicação porque a gente estava procurando um curso de Libras para a equipe. E a gente fez, você indicou lá o diretor, nós fizemos todo um trabalho para conseguir o curso pela EGDESP, que é uma equipe grande de atendimento, nós temos mais de 400 pessoas na equipe de atendimento da IMA. E quando nós íamos implantar, tivemos a pandemia. Então, o trabalho aconteceu, de qualquer forma. Ele só ficou paralisado e hoje nós já temos uma outra plataforma de Libras, mas ficou muito marcado para mim, porque foi algo assim que a gente achava que era impossível e nós achamos um caminho para liberar a plataforma. Depois a gente estava vendo a questão de como que ia fazer para ter os intérpretes. Então, para mim, ficou muito marcado o seu trabalho naquela época. Obrigada, que bom que consegui contribuir. E aí a secretária lançou o livro Gestão Pública e Participação Social, né? Reunindo as experiências e o aprendizado da própria equipe. Então, como foi esse processo, né? E o que esse material representa para quem trabalha com política pública de inclusão? Bom, pegando desse começo na gestão de pessoas, né? Então, a experiência que eu pude acumular com a assistência social, com essas diretrizes aí de direitos humanos, segurança alimentar e tudo mais, me deu uma dimensão muito clara do que a gente poderia fazer agora em gestão de pessoas, né? Do que a gente tem a obrigação de fazer e não querer fazer, mas também me deu a dimensão de que a memória é uma ferramenta e um instrumento importante, né? Também. Por quê? Quando a gente começou o trabalho na gestão de pessoas, na Secretaria de Gestão de Pessoas, continuando nesse âmbito de ruptura, de promover a ruptura, a gente enxergou que era preciso que nós tivéssemos método também. Ninguém faz ou propõe transformações, né? Ou um processo transformacional sem método, sem direção, sem reflexão, né? Sem conhecimento sobre a instituição, politicamente e também tecnicamente. E ninguém também faz essas mudanças paradigmáticas sem que entenda o cerne da gestão pública. Então, nesses 4 anos que já se passaram, aí, de 2021 para 2024, né, e agora 25, a gente já colheu uma bagagem suficiente para compartilhar, né, esses métodos, para compartilhar essa direção. Então, o livro é uma proposta de registrar a memória, né? Eu falo, memória é importante para que não haja mais apagamentos, inclusive dos nossos trabalhos, né? Sou um corpo negro na gestão, um corpo negro que pensa a gestão. Então, é importante, como contribuição também representativa, ter o instrumento da memória como algo que se perpetue e que seja possível que se demonstre como uma continuidade para quem virá depois, né? Então, o livro tem esse condão de traçar uma memória do trabalho que foi realizado, mas também de compartilhar essa compreensão, esse entendimento, esse método paradigmático de ruptura com o conceito de que pessoas não são recurso, que as pessoas elas fazem parte de uma instituição e que é preciso que elas se sintam engajadas e pertencentes para que elas possam dar mais, ampliar a qualidade das suas entregas, né, e que elas possam se conectar com a população. Além disso, o livro Gestão Pública, que é de muita fácil leitura, porque ele é baseado em histórias, né, de pessoas comuns e de servidores dos diversos níveis hierárquicos, né? Então, quem o ler, quem for gestor e fizer a leitura, ou quem for cidadão que nem conhece
nada de gestão pública vai se identificar com as histórias que o livro traz. E ele tem uma proposição, além de falar de gestão pública, de falar da necessidade e a imposição da diversidade na instituição para promover uma gestão pública de qualidade. Então, a política afirmativa ganha uma centralidade no meu livro, entendendo que quanto mais pessoas diversas nós tivermos na gestão pública, pensando a diversidade nas políticas públicas, mais enriquecimento, né, de qualidade nós teremos e mais entregas eficazes nós teremos também para a população. Então, essa é a proposta, resumidamente, do livro Gestão Pública Inovando o Serviço Público a partir das pessoas. Esse eu ainda não li, vou ler. E tem outro livro, esse eu já li. Eu Não Vou Perturbar a Sua Paz, né? Tem um título muito simbólico. Então, o que te inspirou a escrevê-lo e que mensagem você gostaria que as pessoas levassem dessa obra? Legal. O Eu Não Vou Perturbar Sua Paz, o título ele é até uma certa provocação, porque ele perturba a paz, sim. Eu ia falar isso. Ele tem um... Eu ia fazer esse comentário. É para gerar um certo incômodo mesmo, né? Porque, assim, essa paz utópica que a gente espera, não é a paz que a gente está propondo, né? É a paz de a gente entender que nós estamos num momento conflituoso do mundo, nós estamos num momento difícil do mundo, com contextos ambientais, da própria diversidade, enfim, desafios imensos econômicos, desafios políticos imensos no mundo, mas que a gente precisa repensar que paz que a gente pode ter se a gente não se colocar ativamente na construção de uma sociedade. E que essa construção não é só papel do Estado, essa construção é papel de todos nós, né? Quem está na sua casa com a sua família, quem está na sua rua com a sua comunidade, quem está nas empresas, quem está nas instituições, fora delas, em qualquer lugar. Cada um tem uma responsabilidade a cumprir. Então, o que me levou a escrever o Eu Não Vou Perturbar a Sua Paz, além de propor essa reflexão, né, sobre como a gente consegue, em contextos difíceis, né, pacificar as nossas relações, porque é isso que a gente precisa, para atingir talvez um dia a paz utópica, é preciso que a gente pacifique as nossas relações. Com o quê? Com respeito, com aceitação do diferente, né, e com também se importar com o que acontece na nossa rua, na nossa casa, na nossa comunidade. Então, o livro ele traz uma série de reflexões a respeito de temas de direitos humanos, mas ele traz uma proposta de que a gente abrace a cultura de paz, né? Que a gente abrace ações que promovam a cultura de paz. Comunicações não violentas, né, nos nossos cotidianos, nas nossas famílias, no nosso trabalho, né, que a gente se observe como que a gente tem se tratado, como está a construção relacional das nossas vidas, porque eu entendo que isso é a base de uma sociedade que pode se desenvolver, uma sociedade que pode crescer, né? Sem que a gente se atente a isso, sem que a gente... Aliás, quando a gente ignora, né, a potência das nossas boas relações baseadas no respeito, a gente vai deixando que o caos tome conta. Então, essa é a proposta do Eu Não Vou Perturbar a Sua Paz. E tudo se baseia em respeito, né, Eliane? Então, assim, parabéns. Eu acho que a mulher escritora, né, consegue colocar, o que você falou, são livros... Eu não li o primeiro, né, de gestão pública, mas eu li esse Não Vou Perturbar a Sua Paz, e é uma leitura fácil também, de compreensão, e nos traz uma reflexão muito grande do nosso dia a dia. Então, parabéns. E, Eliane, a jornada Lélia Gonzalez. Foi um marco em Campinas, né? Então trouxe debates potentes sobre raça, sobre gênero, sobre poder. Quais aprendizados e resultados que você destacaria dessa jornada? Bom, é importante, Ângela, dizer que, assim, a jornada Lélia Gonzalez, ela está dentro de uma proposta de um ciclo de desenvolvimento de lideranças negras no município e na prefeitura de Campinas, né? A gente vai falar sobre isso depois, provavelmente, mas a gente está seguindo um passo, tem uma lógica para que a gente promova esse desenvolvimento dessas lideranças. Mas a parte de você conseguir disseminar na instituição
e fora dela o entendimento de que a pauta racial é importante, também precisa ter estratégia. E para nós, a Jornada Lélia Gonzalez, ela não é só uma possibilidade e um espaço de letramento racial, mas ela é uma estratégia para que a pauta racial possa ser compreendida, ou melhor, a necessidade da pauta racial nas instituições se impõe como uma necessidade para cumprir os objetivos da instituição. Né? Não é possível que as instituições cumpram os seus objetivos de entrega, de ampliação, de melhorias e o que for, sem que se coloque como norte, como centralidade ou transversalidade a promoção da igualdade racial, da equidade e da igualdade racial. Mas para isso é preciso que as pessoas entendam como que isso se dá. Né? Não é apenas dizer sobre a presença das pessoas negras nas instituições, é mais do que isso. É refletir como essa presença é uma potência para o desenvolvimento e para o cumprimento desses objetivos. Então, Lélia, que é inspiradora por si só, né, filósofa, educadora, uma grande referência que já pensava as questões raciais lá nos anos 60, anos 70, né, e que tem estudos magníficos a respeito disso, ela já é a nossa, né, referência e inspiração para a jornada, não só no nome, mas também na estratégia. Né? Quando Lélia estudava tantos outras referências, né, acadêmicas do mundo, de países africanos e também da América Latina, propondo que a gente abraçasse as nossas identidades, que a gente compreendesse a nossa dificuldade e se compreender preto, em se compreender negro e compreender a nossa ancestralidade africana, isso não é apenas por conta do processo de escravização. Isso se dá por conta de uma lógica também colonial que se constrói e que vai, né, com rapidez, efetuando os apagamentos, e inclusive nas nossas línguas, nas nossas identidades. Né? Então, é preciso que a gente reflita, né, para a gente pensar gestão pública, para a gente pensar novamente rupturas paradigmáticas, a gente precisa repensar a história social, a história econômica, cultural do nosso país, para entender por que a pauta racial ela é importante, e ela é necessária e ela se impõe para o desenvolvimento das instituições na contemporaneidade. E eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos, porque foi uma jornada linda. Ela foi muito comentada dentro, eu acredito que dentro da prefeitura, mas fora dela. Então, eu acho que isso marcou essa jornada, porque ela foi longa, né? Acho que foram quase 9 meses de jornada, porque nós tivemos uma programação, né? Por mês, a gente tinha convidados, a gente tinha propostas de temários diferentes. Então, ela foi quase 8 ou 9 meses que foi a jornada. Por que isso? Porque precisava que a gente trouxesse várias camadas dessa proposta dentro disso. E é uma jornada, né? A jornada é isso, é um caminho que a gente precisa, né? Naquele momento, andar coletivamente, tanto para fazer um advocacy da pauta para a comunidade, e que a comunidade campineira também nos apoie enquanto instituição, porque isso vai reverter na melhoria dos serviços públicos, quanto para que, novamente, a própria instituição e os servidores públicos entendam que há uma questão pulsante, né, que todos devem acompanhar. Muito legal. E a gente entrando nessa questão, né, de política afirmativa, liderança feminina negra. Então, a gente sabe que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Pessoas da Prefeitura, sob o seu comando, tem sido um farol, né, nas políticas afirmativas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Guia de Terminologias, o Programa de Liderança Negra, né, a Licença Paternidade Ampliada, o Projeto Servidora, que mostram, né, que com a teoria ela pode se tornar prática antirracista e de equidade. Então, assim, Eliane, primeiro, parabéns. Quando a gente vai ver essa pauta, né, tudo que está sendo desenvolvido, é muito gratificante. Então, assim, é um trabalho que vem sendo realizado e está saindo do papel. Não é algo que foi só falado, ele está sendo feito. Então, acho que é isso que nós esperamos de uma secretária da gestão pública. Então, como é liderar essas ações, né? Como mulher negra no poder. Legal. Bom, Angela, você falou de representatividade, né, no começo ali, e isso faz parte dessa noção que a gente tem que ter dessa representatividade. É muito importante, é necessário
que nós estejamos em todos os lugares das instituições e em todos os níveis hierárquicos. Mas não basta só estar, né? É muito importante que a gente tenha a consciência de que essa representatividade, ela enseja uma obrigatoriedade de que a gente faça alguma coisa com ela, né? Eu sempre uso a frase de que representatividade não é apenas você ocupar, mas o que você faz quando você chega naquele espaço que você está ocupando, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa pelos nossos, né? Pelos nossos que já vieram, já não estão mais aqui, pelos nossos que estão ao nosso lado e pelos nossos descendentes que virão, né? Então, a gente precisa, quando a gente está e alcança esses espaços, a gente tem que ter propostas efetivas. Então, é isso que me guia. E aí, quando eu chego na gestão de pessoas com a bagagem, novamente, da assistência, eu vejo que a gente precisa tratar mais sobre essas questões de políticas afirmativas, que a gente precisa transversar a política afirmativa na gestão de pessoas como um todo, né? Não só pelas questões relacionais óbvias, que é a função de gestão de pessoas, mas para a gente poder causar uma nova cultura organizacional. Uma cultura onde o diferente seja potência, onde as ações de proteção e cuidado das pessoas também sejam uma estratégia de melhoria. Eu falo que eu não trabalho para servidor, mas eu acredito firmemente que uma instituição só se desenvolve se tiver um investimento no seu servidor ou no seu colaborador. Porque para as pessoas se sentirem parte, partícipes e criar e inovar, elas precisam de fato também serem cuidadas, né? Se sentirem integradas dentro disso. Então, dentro desse método, a gente começou a transversar a política afirmativa. O que isso significa? Em todos os nossos eixos e propostas de trabalho de gestão de pessoas, a gente está falando de políticas afirmativas, né? Então, você citou algumas ações. Essa questão da paternidade responsável, a licença, né, a ampliação da licença. A gente está falando de equidade de gênero. A gente está falando também de promoção a um desenvolvimento mais saudável da primeira infância. A gente está falando também de uma assunção de uma paternidade responsável pelos homens. A gente está falando também da quebra do machismo, né, e da misoginia. Então, não é apenas uma ação, né? É uma ação que enriquece e constrói uma nova cultura. A mesma coisa com as ações do Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência, e aí fico muito feliz, né, novamente, que isso também tenha continuado, né, dentro do nosso trabalho. E aí, todas essas ações citadas, elas têm esse caráter. Elas não são eventos ou algo para promover uma visibilidade para a pauta. Não, ela tenta enraizar todas essas questões para que todas as ações, né, de gestão de pessoas e as ações e políticas públicas de um órgão, elas nasçam de uma forma diferente a partir delas, né? Nossa, Eliane... Você é muito inspiradora. E eu acho que outros gestores públicos, ouvindo ou vendo acontecer, isso pode, né, criar raízes, que nem você disse, e isso viralizar. Tudo comentado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da CEPIR, né, dos desafios institucionais. Então, primeiramente, eu quero agradecer a CEPIR da Prefeitura de Campinas. Então, assim, tem sido referência nesse trabalho, né, de promoção de igualdade racial. Em um momento muito importante aqui da minha trajetória, acolheu a mim e a um colega com escuta, respeito. Eu acho que isso nos mostrou, assim, como que deve ser feito. Eu acho que virou também, né, para a CEPIR aqui da IMA, foi uma referência para que o trabalho deles seja reconhecido, né? São valores que fortalecem quem muitas vezes não encontra espaço para ser ouvido. Então, eu queria muito parabenizar a CEPIR e agradecer nesse sentido. E nós, aqui na IMA, né, secretária, nós temos cumprindo a lei, né, 12.288 de 2010, a IMA implementou internamente a comissão, que é para valorizar a cultura negra, combater o racismo de todas as formas, mas, né, a gente ainda enfrenta alguns desafios, pois muitas vezes os pareceres técnicos, né, são poucos considerados nas decisões institucionais. Então, eu queria muito que a senhora, que já deve ter enfrentado alguns nãos disfarçados, né, como que a gente faz juntos, né, para que o lugar de fala e o lugar de ação estejam realmente conectados, né? Que a CEPIR, seja ela da prefeitura ou no caso da IMA, tenha o respeito e o reconhecimento institucional que merece.
Legal. Bom, primeiro dizer que, assim, eu tenho muito orgulho, né, de ter passado pela Secretaria de Assistência, depois assistência à pessoa com deficiência e direitos humanos, hoje acho que é desenvolvimento e assistência Isso. social, né, e ter contribuído e lutado, né, para que a gente tivesse uma maior consolidação, estruturação da Coordenadoria de Igualdade Racial, uma articulação com o Conselho, né, da comunidade negra. Então, assim, foi um período muito profícuo, muito bom, de muito aprendizado, e tenho muito orgulho também de ter, como secretária, conseguido aí prover um trabalho para esses órgãos naquele período. Hoje o trabalho continua sendo realizado ali pela secretária Vandecleia com a equipe dela, né? E vou transmitir também esses parabéns a ela, porque hoje está sob a gestão daquela secretaria. Mas, assim, existem de fato grandes desafios, Ângela, e eu acho que eles vão continuar por um tempo, porque as culturas não estão enraizadas ainda, por isso que a gente está trabalhando, né, para isso, estamos num processo, né, de que a gente consiga fazer uma consolidação dessa nova cultura organizacional. Mas, assim, a gente precisa ter em mente que o motivador também para essas lutas que a gente possa fazer é o terreno do desconhecimento das pessoas, às vezes, sobre a pauta, é a necessidade da gente fazer enfrentamentos em base de conhecimento, né, da gente poder levar e se municiar de estratégias que façam com que a gente conheça em qual terreno que a gente está lidando. Né? Então, para ser propositivo no aspecto de promoção da igualdade racial, a comissão, ou a coordenadoria, ou a gente no papel de liderança, a gente tem que conhecer muito bem o terreno que a gente está pisando. A gente tem que conhecer muito bem quais são os mecanismos racistas também que existem dentro da instituição. Porque se você não os reconhece, é muito difícil de você lutar contra eles ou conseguir acolher as pessoas e propor ações que sejam benéficas a elas e que rompam o racismo que elas estão vivenciando. Então, em primeiro lugar, eu diria isso, que a gente precisa conhecer melhor esse terreno político, institucional, né, que a gente lida e identificar, né, essas mazelas do racismo, mesmo na instituição, às vezes, que tornam bem desafiante o nosso trabalho. De outra forma, eu acho que é isso, o conhecimento, investir no conhecimento. Investir não só no letramento base, mas no letramento profundo da história, no letramento profundo econômico, no letramento profundo social também, né? Complementado por letramentos de gênero, complementado por letramentos etários, enfim, né? Para que a gente possa ser mais propositivo de uma forma mais qualificada no nosso trabalho. Mas eu não tenho dúvida que a criação e a existência desses órgãos por si só já são instrumentos de promoção de igualdade. Eu não tenho dúvida que encontrar um rosto como o seu dentro de uma instituição onde você possa ser acolhido, por si só, já é uma ruptura com um pouco, né, das mazelas do racismo, porque o racismo ele nos deixa só. O racismo ele nos provoca a ficar solitários e acreditar que o problema é nosso, que não é um problema social, que não é um problema do outro. Então, às vezes, quando a gente... às vezes não, né? Sempre quando a gente tem um espaço de acolhida, a gente também vai desconstruindo isso, que nós não estamos sós, né? E isso já é uma força para que a gente consiga, nas nossas trocas de experiência, juntar as nossas ideias para promover a diferença. Eu acho que essa acolhida, ter esses rostos, como eu falo, eu acho que é um motivo de orgulho a IMA ter instaurado a CEPIR aqui, a gente ter como referência a CEPIR da prefeitura. Eu acho que esse respeito, né, a gente ainda está um pouquinho longe de alcançar, mas a gente está no caminho. Aqui a CEPIR também tem trabalhado bastante para poder fazer as divulgações, os materiais. Encontramos muitos nãos ainda, disfarçados, mas a gente tem um trabalho longo aí pela frente que eu acho que o reflexo é esse, é a gente perpetuar, né? É a gente enraizar, como a secretária disse, para que quem chegar depois não tenha a mesma dificuldade que a gente, já chegue no novo cenário. É isso, Adília, eu acho que assim, encontrar brechas, né? Você falou, vamos ouvindo muitos nãos, eu ouço muitos nãos também. Há os nãos coerentes, há os nãos
corretos, mas há muitos nãos racistas, né? E aí a gente precisa encontrar as brechas, porque também não dá para a gente estar nesses papéis achando que basta falar ou basta estar ali que as coisas vão acontecer, elas não irão. Então, por isso que eu falo, a gente tem que conhecer a instituição, a gente tem que conhecer as brechas da instituição, por isso o conhecimento ele é fundamental, conhecimento legislativo, orçamentário, o conhecimento político, não necessariamente o partidário, mas o político, para você entender grupos vigentes, grupos dominantes, grupos de poderes, a fluência do poder, né, para você saber como que você vai aplicar diplomaticamente ações que te levem ao objetivo que você tem. E eu acho que dentro desse assunto a gente tem questão da heteroidentificação e as políticas de cotas dentro dos concursos públicos, né? Então, hoje se fala muito nesse sentido e ainda há dúvidas sobre a importância disso. Então, você poderia explicar de uma forma simples porque esse processo é essencial para garantir oportunidades justas e uma gestão pública realmente diversa? Bom, a gente devia ser óbvio, né? Devia ser óbvio a gente olhar para um país que tem maioria negra, né, de pretos e pardos, olhar para um país que essa maioria está na base da pirâmide e não mais no topo, né? Então, deveria ser óbvio que se a gente tem uma maioria de pessoas negras no país, a gente deveria ter maior representatividade delas em espaços importantes. Elas deviam estar na economia, elas deviam estar na política, elas deviam estar no comando de grandes instituições, elas deviam, né, estar muito mais nas empresas ou empreendendo em grandes empresas e nos grupos e conglomerados econômicos do país. Não é a realidade. Por quê? Se nós somos a maioria. Porque existe o racismo, né, estrutural e estruturante das nossas relações no nosso país. E isso limita oportunidades. O corpo negro, ele é lido, julgado e barrado antes mesmo de abrir a boca, né? Então, situações como essa, nós estamos falando, que muita gente fala, mas basta ter uma situação econômica melhor. Eu tenho uma situação econômica melhor, continuo sendo barrado em muitos lugares, continuo recebendo o apontamento de elevador social. Não se trata de acesso econômico e de poder econômico, né? O racismo, ele é ardiloso, né? Ele inferioriza uma raça. Ele diz que aquela raça não tem valor. E quando a mensagem de não valor ecoa, nós não somos considerados competentes, nós não somos considerados suficientes, nós não somos considerados aptos a adentrar em certas posições, nem estou falando de hierarquia, estou falando de posições de trabalho, né? Às vezes para até ser uma recepcionista, Exatamente. Porque você não tem os traços europeus que deveriam ser os mais aceitáveis para aquela posição. Por tudo isso é que a gente fala da necessidade das cotas, né? Porque se nós não tivermos oportunidades, né, equânimes para adentrar ao mercado de trabalho, para adentrar às universidades, a gente vai continuar excluído, né, das boas recomendações, né, de todo o acesso econômico e social de um país. Por isso, a cota ela é necessária, né? A cota não é só uma reparação, ela é um mecanismo de promoção de equidade e de igualdade. Por isso que a gente adotou as cotas em 2019, eu tive a felicidade de ser a secretária que mandou a proposta de lei e a felicidade de ser a secretária que começou a implementar em 2022 as cotas. E a heteroidentificação é um processo, então, dentro das leis de cotas que a gente tem, que é uma confirmação da raça, da declaração que é realizada no momento de um vestibular, no momento do Enem, no momento de um concurso público, para que você goze do direito a ser um beneficiário das reservas de vagas pela cota. Lembrando que cota não significa menos-valia, né? Não significa menos valor, na verdade, né? Menor valor, porque a gente faz a mesma prova, a gente concorre de condições iguais, tem a mesma pontuação, a única coisa é que tem uma reserva para
para as pessoas que são declaradamente pretas e pardas, e que isso nos permite, então, adentrar, no nosso caso aqui no serviço público, ter a oportunidade de entrar no serviço público em quadros que talvez, se não fosse isso, nós não conseguiríamos, não por falta de capacidade, mas por conta do racismo existente. Você já escutou falar de, por que não existe uma cota social? Muitas vezes. E isso a gente escuta toda vez que tem um concurso, vou falar, né, do nosso mundo aqui dentro da área pública. Isso é muito ruim, porque tem hora que você já respondeu. E aí você fala, como é difícil a compreensão. Então a gente ainda tem essa dificuldade mesmo das pessoas entenderem essa importância. Eu acredito que agora ficou muito claro. Eu espero que sim. Eu espero que as pessoas não confundam. Não que nós não tenhamos que ter políticas que combatam as desigualdades sociais. Exatamente. Temos um problema sério no país, que é a desigualdade social. Por isso, as políticas sociais, elas são importantíssimas. Os programas sociais são importantíssimos, né? Mas isso não significa que não haja um privilégio da branquitude, mesmo nas situações de desigualdade social. Né? Pessoas brancas, mesmo pessoas brancas pobres, numa concorrência no mercado de trabalho com uma pessoa negra, vai levar vantagem, será escolhida em detrimento de uma pessoa negra, justamente pelas nossas questões fenotípicas. Então, assim, não tem como confundir uma coisa com a outra, ambas são necessárias e ambas precisam ser realizadas. Exatamente. E falando, né, da consciência negra, né, o papel da instituição pública, do compromisso coletivo. Então, a gente está, né, nesse mês que é celebrado o Dia da Consciência Negra, que é uma data que convida as pessoas, né, à reflexão, mas também à ação. Então, na sua visão, qual o papel das instituições públicas para transformar essa consciência em compromisso real e contínuo com a equidade racial? E assim, como que você traz, né, pessoalmente também, o que representa isso pessoalmente para você dentro do trabalho que você realiza na gestão? Eu acho que o simbolismo, né, do mês da consciência negra, ele é importante, e eu acho que é crescente esse simbolismo no país. Muito se deve isso ao movimento negro, né? Não é de graça, né? Não é uma benesse que está sendo concedida e que todo mundo acordou entendendo que essa pauta é importante. Não, é luta, né? São avanços por conta de muitas lutas de quem veio antes e continua lutando. Mas é um simbolismo importante, porque você cada vez mais amplia a consciência a respeito da necessidade de políticas públicas de promoção de igualdade racial. Mas a gente também precisa ficar atento com as empresas, né? Com isso. É apenas um abraçar simbólico para poder estar na pauta, para poder estar visível, para poder ser bacana e ser legal, ou, de fato, um compromisso ativo que, depois do mês de novembro, vai se consolidar em método, em ações concretas, né? Esse é o papel das empresas, esse é o papel das instituições, né? Aproveitar o simbolismo do mês, sim, para fazer o engajamento da pauta, e isso é importante, porque às vezes tem instituições e gestores dentro das instituições que até são aliados brancos, vamos dizer assim, até podem ser aliados brancos, mas não encontram ressonância entre os seus para conseguir fazer transformações. A conscientização nesse mês, ela serve para começar a encontrar uma ressonância possível para que esse desejo do gestor ganhe lastro para continuar fazendo as ações de forma concreta. Então, qual é o compromisso efetivo que as empresas podem ter? Ações como essa, de promoção, né, da Comissão de Igualdade Racial, dando também um planejamento, fazendo um planejamento de ações contínuas que possam ser realizadas, olhando institucionalmente ações que possam mudar a cultura organizacional, né? Ações que não sejam só ações dos letramentos, mas também políticas afirmativas, institucionais, que virem o jogo, que mudem o jogo, né? Que façam com que a gente tenha maior diversidade na instituição, mas que essa diversidade acompanhe de maior conexão com os produtos que vão ser entregues para a população e os usuários que vão usá-los, que são diversos também, né? E promovendo aí essa continuidade de ações que vão aí pululando e modificando o nosso cenário, transformando o nosso cenário socialmente e culturalmente. E quando você olha para o futuro, quais os sonhos e metas que você ainda deseja realizar dentro da gestão pública? Bom, a gente sempre tem um segredo dela.
A gente tem muito pouco tempo. Eu sempre falo que cada gestão, eu nunca trabalho com perenidade, porque a gestão pública não é perene, né? A gente tem uma tarefa dentro da gestão. Então, eu falo, eu tenho 4 anos, era 4 anos lá, 4 anos no outro, 4 anos agora, que a gente quer, né, realizar tudo o que for possível no período. Então, eu falei para você que a gente está num ciclo de desenvolvimento de lideranças negras. Então, a gente teve a Jornada Lélia Gonzalez, que já estava dentro de um programa de lideranças negras, e agora a gente vai, em breve, abrir as inscrições para esse programa de lideranças negras. Que legal! Então, a gente vai começar o programa, né, agora, com uma grade mesmo, e chamar aí, logo, logo, a comunidade institucional para participar dessa formação aí. Dentro do programa também tem algumas novidades bem legais que devem surgir ainda nesse mês de novembro, que a gente vai fazer para ganhar impulso neste ciclo. Porque o ciclo, o que ele envolve? Ele envolve a entrada no serviço público, a recepção das pessoas diversas no serviço público, o desenvolvimento dessas pessoas no serviço público para alcance de posições de liderança. Então, a gente está nesse caminho. Então, o programa de lideranças negras é o meio do caminho para chegar no objetivo final. Então, em breve, novidades. E que mensagem você deixaria para as mulheres, principalmente para as mulheres pretas, né, que desejam trilhar o mesmo caminho de liderança e transformação, assim? Eu sei que as nossas vidas, enquanto mulheres negras, ela é repleta de dor e episódios de perda, de dor e perda, né? O que nos une, às vezes, até, já foi dito aí por estudiosas negras, o que nos une é a dororidade, não é a sororidade, né? É a dororidade. Mas eu acho que o que eu diria é que essa dororidade pode ser transformada também em força ativa para a gente poder realizar coisas que poderiam ser ditas impossíveis, mas não o são, né? Então, que a gente transforme, né, essas dores, que a gente cure também as nossas dores de forma conjunta, mas transformando isso, convertendo isso em potência, convertendo isso em força. Mas a gente não faz isso sozinha, porque a ascensão ela não é solitária, a ascensão ela não é sozinha, a ascensão ela é coletiva. Então, quando a gente se juntar, coletivamente se juntar e fazer essa transformação, eu tenho certeza que a gente vai alcançar altos píncaros dentro e fora das instituições. Ai, que assim seja. E que conselho, Eliane, você daria aos gestores públicos, né, sobre como colocar essa equidade racial, que a gente falou bastante, em prática, né, de forma verdadeira e contínua? Você tem algo que você acha que daria certo? Um conselho mesmo, pelo menos para iniciar, pontapé inicial. Olha, Ângela, eu acho que, assim, primeiro, você ter um conhecimento um pouco mais profundo, né, dentro dessa pauta. Não digo ser grande estudioso, mas um conhecimento um pouco mais profundo que te permita lançar essa pauta de uma forma estratégica dentro da instituição, né, fazendo alinhamentos da pauta com o próprio trabalho que você realiza, né? Então, às vezes as pessoas elas tratam da pauta racial desconectada, às vezes, do trabalho que ela realiza, na área que ela realiza, da gestão que ela tem, como se a gente só tivesse que tratar a pauta de forma a falar da questão do grupo racial. Eu acho que não, eu acho que sim, tem esse benefício, mas eu acho que a gente precisa acoplar essa pauta nas nossas ações. Então, por exemplo, que eu estou falando de forma mais clara, né? Eu poderia estar falando só da pauta racial na gestão de pessoas, mas eu estou pegando a pauta racial e colocando ela nas ações de gestão de pessoas, né? Então, a gente vai incorporando isso no nascedouro da ação e não corrigindo a ação. Então, eu acho que um dos caminhos, o conselho e a dica que eu daria seria essa, né? Como que a gente pode reconstruir uma ação, tornando-a diversa, tornando ela racialmente equânime, né? Como que a gente pode ir costurando essas ações conjuntamente? Eu acho que isso torna a importância da pauta racial muito mais potente. E de uma forma mais ampla, então, Eliane, que recado você deixaria aos setores de recurso humano
que são as portas de entrada e permanência, né, das instituições, né, sobre como reconhecer e valorizar a diversidade das equipes. Porque a gente fala da pauta racial, mas as equipes hoje são muito diversas, né? Uhum. Bom, eu acho que para valorizar, né? Eu acho que assim, que quem trabalha com gestão de pessoas precisa minimamente fazer o teste do pescoço, né? Na instituição, na sua área. Isso só já vai causar uma angústia, né? Já vai causar um certo incômodo. Porque quando você faz esse teste do pescoço, você vai ver que tem poucas pessoas negras, poucas pessoas PCDs, né? Em algumas áreas, poucas mulheres, né? Isso já é fundamental. Esse já é uma técnica, né? A gente está brincando, mas é real, né? Exatamente. Então, assim, quando você para olhar, fazer o diagnóstico da sua instituição, como que está a questão racial na sua instituição? Qual é, numericamente, quais são os dados da sua instituição? Porque é uma coisa que a gente falou de gestão pública, né? Na gestão pública, eu falo no meu livro, no Gestão Pública, inovando o serviço público a partir das pessoas, ciência de dados é fundamental. Ter dados e transformar esses dados em políticas públicas, em ações. Então, na medida em que você, gestor de pessoas ou de RH, né, começa a compilar os dados sobre a situação racial, sobre a situação de gênero, sobre a presença de pessoas PCDs na instituição ou pessoas LGBTs na instituição, você vai se deparar com um cenário muito ruim. E aí, a partir disso, o que você vai fazer para esse cenário se transformar? Você vai se manter desta mesma forma, ignorando aquele problema, ou você vai passar a ter método de gestão de pessoas, mapeando quais são as estruturas importantes dessa política dentro da sua instituição, processos de seleção, né? Processos de seleção, como que eu posso promover processos de seleção mais diversos? Desenvolvimento das carreiras, como eu posso promover um desenvolvimento de carreira mais equânime? As questões de saúde mental nas instituições. Por que que a gente tem um adoecimento? As questões também relacionadas às desigualdades de raça e gênero fazem parte disso. Então, na medida em que eu começo a ter dados, a mapear a minha instituição, eu já vou ter rapidinho o que eu tenho que fazer. Eliane, como eu disse para você, eu ficaria o dia todo aqui. Muito obrigada pela sua participação como pessoa, como secretária. Essa inspiração pra gente. Então, assim, hoje o que você nos ensinou que liderar também é cuidar e que dá para tirar muita coisa do papel, sim. Então, eu queria muito que agradecer, que você deixasse uma mensagem aí para nossa CEPIR, para nossa empresa, para as pessoas aqui da IMA. A minha mensagem é de parabéns, Ângela. Assim, você falou parabéns várias vezes para mim, recepciono com alegria, mas é a minha obrigação, né? Porque assim, volto a dizer, eu sei da minha representatividade, eu sei que eu atingi uma posição que me leva a fazer entregas. Então, agradeço, mas eu sei que é a minha obrigação. Mas vocês estão fazendo um trabalho bem diferente, porque vocês não estão nos altos escalões e estão aí conseguindo reverberar essa pauta dentro da instituição. Então, minha mensagem é: continuem, né? Acreditem, é possível, é difícil, mas é possível, se aquilombem institucionalmente, porque isso é bastante importante, né? Bebam de fontes diversas, porque não é ruim que a gente traga referências e coisas, pelo contrário, não vamos reinventar a roda daquilo que está dando certo, né? Mas também para essa inovação, que vocês mantenham, né? Essa vontade de fazer, essas ações que vocês estão realizando, que são ações que, com certeza, levarão a IMA para um outro patamar nessa cultura da diversidade, das políticas afirmativas. Então, meus parabéns a todos que fazem parte da comissão, a todos que estão fazendo esse programa também e a todos que estão contribuindo para essa mudança de paradigma também aqui na IMA. Eu agradeço a CEPIR, né, por me permitir conduzir esse bate-papo, né, essa conversa rica. Que essa conversa inspire outras mulheres, gestores e gestoras, a compreender que igualdade racial é compromisso coletivo, não apenas uma pauta individual. A consciência negra não é uma data no calendário, é um chamado diário à ação. Que cada um de nós transforme o seu lugar de fala em um verdadeiro lugar de ação, com empatia, coragem e compromisso. Muito obrigada, secretária Eliane Jocelaine. É um prazer ter recebido a senhora aqui. E eu acho que a gente pode fazer isso mais vezes. Eu super topo. Sou eu quem agradece, honrada com o convite. A gente fica muito feliz, porque
eu também tenho essa atribuição, né, da gente poder valorizar outras personalidades, pessoas negras que estão fazendo trabalhos tão legais, né? Acho que a gente tem que fazer isso, se apoiar. Então é um prazer, uma honra estar aqui. E tiver outra oportunidade, eu volto sim com o maior prazer. Muito obrigada novamente. Até mais, pessoal.